Tem dias na vida da gente que são especiais. Hoje é um desses dias, é com muita alegria aqui que eu recebo esse meu irmão, amigo queridíssimo, um dos melhores, se não melhor, comentarista da Rádio Metrópole. Ele dá umas aulas pra gente precisas, objetivas. Começa com um ditado da mãe dele. E a partir daí, com aquela inteligência brilhante, ele dá recados fantásticos. Ele sabe que eu não preciso rasgar a seda por ele, porque eu amo ele, então não é isso. Mas realmente, rapaz, eu fico entusiasmado com os comentários, com a vida, com a amizade dessa figura maravilhosa que é Edivaldo Brito. Edivardo, meu amigo. Como vai você, meu querido? Eu estou bem, viu? Agora muito melhor porque estou na sua frente. E lhe digo sinceramente que isso foi um dia, só para recordar, que um rádio ouvinte, você me entrevistando, o rádio ouvinte jogou no ar assim, disse, ele devia ser comentarista da rádio. Vocês foi a partir de agora. Bom, mas aí foi uma responsabilidade enorme, porque eu comecei a imaginar que, primeiro, que rádio? Uma rádio qualquer, você fala qualquer bobagem. Primeiro, que rádio? Rádio Metrópole. Segundo, sendo rádio, teria que ter atualidade no que vou falar. Terceiro, o comentário numa rádio tem que ser pequeno, tem que ser curto, mas tem que ter conteúdo. E quarto, você vê que em nenhum deles eu procurei partidarismo. Eu não acho que deva ser assim, eu não cuido dos problemas políticos, etc. Eu me lembro que quando o ministro da Fazenda do governo resolveu dizer que aquele filho do porteiro dele não tinha condições, enfim, aquelas coisas. Foi o único, talvez, comentário que mexeu comigo e eu tive que ser direto. Mas fora daí, não. Eu, quando chega na Quaresma, eu costumo me lembrar de Cristo, e aí todos acreditamos em um ser criador, seja lá ele qual for, e eu fico nessa linha. Mas muito obrigado pela sua bondade, dessa fraternidade que nos une. Estarei aqui sempre. Não é bondade nenhuma, é uma questão de justiça. Aqui conosco está James Martins, essa figura maravilhosa, e também Daniele. Eu quero cumprimentar os dois, a Daniele, e estamos nos vendo assim, um com o outro, e esta figura maravilhosa do James, que eu vinha dando risada, e eu conhecia a Alexandrina Ramalho, compreendeu? É uma mulher né? E gostei de você ter aberto esse espaço para uma homenagem à memória dela. Às vezes a Bahia tem essas coisas, né? Pessoas como esta senhora, que era uma abnegada, ela Total. Tinha um interesse enorme em promover a cultura da Bahia pelo caminho que ela tinha domínio, né? Então não é uma coisa simples para você jogar fora. Não tem, como disse Mário há poucos minutos aqui na rádio, não tem homenagens a ela. Não tem, não. E eu vi uma senhora que entrou no ar para dizer... Foi. Fiquei feliz, rapaz. Eu fiquei feliz. Foi bonito. Porque eu venho falando várias vezes aqui da professora Alexandrina Ramalho, que ela foi tão importante para mim, rapaz. E eu vejo o teatro do Instituto Normal, isso aí, ficava lotado. E olha que não tinha ar-condicionado, eram cadeiras de madeira, sabe? Não era nada pelo conforto, nem por nada, mas... eram concertos fantásticos. Eu não sei com que recursos ela fazia isso tudo. Rapaz, ela vendia assinatura, né? Meu pai comprava assinatura anual, né? Que dava direito a gente ir para os concertos. Mas, pô, na Bahia, rapaz, dos anos final dos 50, 60 anos, era demais isso, né? Mas, Edivardo, me fale aqui o seguinte. Eu vi aqui que você é o único baiano na comissão de juristas
que vai estudar e vai mudar o processo administrativo e tributário nacional. Como é que é isso? Veja, Mário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, eles constituíram uma comissão para reexaminar o processo administrativo em geral e o processo tributário. Nós já temos reuniões marcadas. Na próxima terça-feira vamos conversar online, mas na véspera de São João teremos uma reunião presencial. O problema é o seguinte, Mário, a gente tem um processo que é de 1972. Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas de tantas que escreveram sobre este processo administrativo fiscal, porque nós tínhamos aqui uma revista chamada Legislação e Jurisprudência Fiscal, e eu era o editor. Então, o decreto é de 6 de março de 1972, e a revista precisava divulgar aquele decreto. Eu então fiz um comentário e foi publicado em separata. Mas depois veio a Constituição de 1988 e ela entendeu que esta matéria deveria ser regulada por lei e não por decreto. Como nós temos doutrinariamente uma lição de que a Constituição recebe o texto da legislação anterior a ela, como ela deseja, a Constituição, esse decreto passou a ser recebido como lei. E todas as alterações dele vieram por lei. Agora, o que eu desejo realmente levar de contribuição, com tantos anos trabalhando com isto, é que, em primeiro lugar, nós precisamos ter um processo administrativo fiscal para as 3 unidades federadas: para o município, para o Estado e para a União. Segundo, um sistema simples. Porque o que é processo? Eu dizer assim, eu sou dono dessa rádio. Alguém vem e quer disputar. Eu vou ao juiz, James, por exemplo, de seu juiz. Não é de Mário, não é de Edivaldo, ou é de Mário e é de Edivaldo. O que é que Vossa Excelência acha? Ele tem que ter uma regra simples para dizer é de fulano ou de Beltrano. Eu acho que os Estados Unidos da América do Norte são essa potência porque tem uma justiça respeitada e de procedimentos simples. Bateu o carro ali na esquina, vai até a outra esquina onde está o juizado e ali mesmo ele resolve. O senhor bateu o carro, como é aí e tal, chegou, verificou quem tem razão, disse, o senhor vai pagar. E paga. Aqui é diferente. Eu tenho um caso da Pedra do Cavalo, que é do tempo de Antônio Carlos, de Roberto Santos, portanto, esses governos todos, veja você, 40 anos, já rodou tudo, foi até Brasília, voltou para cá nesses 40 anos, voltou a estaca zero. Então o processo não é para isso. Loucura, né? E a economia se estiola, a economia apodrece, porque as coisas não são resolvidas. E você sabe que o sistema econômico carece de um instrumental forte, enérgico e muito rápido para solucionar os problemas. Então nós vamos tentar levar essas ideias para simplificarmos o processo e que ele permeie todos os 3 entes federados e não só a União. Porque você tem um processo na Prefeitura de Salvador, tem um processo no Estado da Bahia e tem um processo na União, que não tem cabimento, entendeu? Edivaldo, num determinado momento, quando se criou aquela coisa da mediação, havia uma esperança de que muitos processos fossem resolvidos à margem da justiça, para aliviar, inclusive, porque hoje a justiça, a ideia que eu tenho é que chega todo tipo de processo, né? Isso foi para frente, não. Passou a ser importante, porque não. Você citou os Estados Unidos, lá existe muito isso. Sim, mas aqui não foi, porque você imagina assim,
Eu me lembro que no início da humanidade, né, você tinha ali o oráculo, que era um homem sábio, que você perguntava a ele, voltemos ao exemplo, esta rádio é minha ou sua, e aí ele invocava os espíritos, etc., e davam resposta, né? Mas aí nós saímos daí para um procedimento padronizado. Qual foi o procedimento padronizado? A lei passa a reger a situação de todo mundo e, por causa dela, igualam-se os desiguais, né? Esse é o propósito da lei. Então, um juiz que tem o dever de fazer isso usando a lei. Então, corremos todos dali para a lei. Tanto que o código, chamado Código Napoleão, que é um código, portanto, no começo do século XVIII, o que aconteceu? 18 para 19, né? Porque foi fim do 18 para o começo do 19, aliás. O que acontecia? Era um código francês, um código muito liberal, um código do individualismo, um código do egoísmo, chamemos assim. E lá, Mário, tem uma regra dizendo assim, uma coisa muito interessante. Nós fugimos do juiz para a lei. Ali era a hora que ninguém queria saber do juiz e voltava para a lei. Você viu no começo do movimento militar aqui, nós voltamos novamente, saímos do juiz, não mais para a lei, mas uma lei que nos trazia para a mediação, como você está falando. Aí o BNH não precisava do juiz, eram composições que se faziam nas questões do BNH, a chamada alienação fiduciária em garantia, que os automóveis e todo mundo se popularizou, esse tipo de... Saiu também do juiz para um tipo de juízo de mediação. Veio o Código de Processo Civil de 2015 e novamente apela para a mediação. Chegou a imaginar um corpo de mediadores, que esse corpo devia ficar à disposição de quem quisesse fazer assim nos tribunais, credenciados esses mediadores, nada. Então a arbitragem, a mediação entre nós está morrendo. E seria o caminho correto para se fazer assim. Os juizados de pequenas causas, você fica triste, porque eles não são realmente o que se pensou que devessem ser. Os juizados do possuidor também. Então, a Justiça do Trabalho, que era o maior exemplo disso, não é? Nós chegávamos na Justiça do Trabalho, fazia-se o pregão, no instante faziam-se 10, 20 audiências naquela tarde, e o juiz resolvia tudo. Hoje entrou nessa questão que você chamou a atenção, de modo que não deu certo, não. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre uma coisa que preocupa muito os moradores de Salvador, que chama-se Imposto de Transmissão Intervivos. Eu queria que você me explicasse como é que esse imposto dá origem à cobrança dele, como é que a prefeitura já há algum tempo vem... Você sabe muito bem, a gente nesse instante falou aqui de economia, né? Quando a gente fala de quem oferece emprego, a gente não está protegendo quem oferece emprego, está protegendo aquele que se beneficia do oferecimento, né? E eu não conheço nada que gere mais emprego do que a atividade de construção civil. Sim, claro, até mão de obra sem ser especializada. Tudo. Né? É mão de obra não especializada, não é? Você olha em volta assim, numa parede que foi construída, do grão de areia que misturou com o cimento, até o barro com que se fez o tijolo, você movimentou uma cadeia enorme. Depois você tem uma lâmpada, você tem um parafuso, você tem não sei o quê que está botando na... Então, isto acabou na Bahia desde 2013. Eu estou dando 2013 porque eu quase morri em 2013, quando foi feita a reforma no município de Salvador. Não sei se as pessoas se recordam disso.
Tinha um secretário chamado Mauro Ricardo. Esse eu me recordo bem. Foi importado lá das profundas do inferno. E eu brincava muito com ele e dizia assim, mas você é cínico, né? Ele dava uma risadinha e disse, vereador, eu sou cínico mesmo. E ele era assim mesmo, isso mesmo. Ele fazia assim, eu não vou para o dano moral, porque na realidade ele próprio dizia que era para brincar comigo. E este homem fez um arraso nesta cidade, o IPTU passou a ser uma coisa horrorosa. O que se fez, Mário? Estabeleceu-se que na incorporação, que a gente levou a vida toda ensinando o aluno na sala de aula que incorporador é uma coisa, construtor é outra. Mas você pode juntar as duas funções, as duas atividades, numa só pessoa. Mas ele, ao incorporar, ele não tem nenhum compromisso de lhe dar a unidade construída lá na frente. E então eu posso chegar ao final do prazo de construção sem ter a unidade construída. Ou ter brigado com qualquer forma por preço, etc., e não receber a unidade construída. Eu quero que o Rádio Ouvinte preste atenção a isto. Como é que eu vou pagar o imposto de transmissão? Na assentada, vamos dizer assim, o terreno ainda está ali, não tem nada, não está transmitindo nada e eu já vou pagar o imposto. Eu só faltei enlouquecer, que eu dizia assim, eu ensino uma coisa na sala de aula, estou praticando outra aqui como vereador, eu não aceito. Pois bem, de 2013 para hoje são, sei lá, 8 anos, não sei. Eu não conseguia nada. Quando é agora, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vem e diz, não pode ser assim. Era como se tivesse lido minhas postulações, proposições anteriores. Não pode ser assim. Transmissão só pode acontecer quando o imóvel passar de uma mão para outra. Claro. Se está na mesma mão, não serve. O artigo 1245 do Código Civil diz exatamente isso. E é uma lição até para todo mundo, que quem me ensinou não foi nem Orlando Gomes, meu mestre, foi até Aliomar Balieiro, que não era professor de civil. Dono é aquele que registra a escritura. Isso é uma lição boa, popularmente divulgada. Eu lavrei a escritura, não fui ao cartório de registro de imóveis, pode ficar tranquilo que o código diz que é do dono anterior. Né? Eu posso vender um imóvel a 10 pessoas, passo 10 escrituras públicas, sem problema nenhum. Aquele que levar ao cartório de registro de imóveis é o dono. Os outros 9 vão discutir comigo se eu sou ladrão, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Ora, muito bem, se essa ideia de transmissão passou para cada pessoa, eu fico satisfeito em que essas pessoas entendam qual é meu projeto, que foi vencedor na Comissão de Constituição e Justiça esta semana. Qual é o meu projeto? Se transmissão é assim, só vou pagar o ITIVE quando eu pegar o título de propriedade, que é a escritura, e levar até o tabelião. Eu aceito que a prefeitura receba o ITIV já na escritura pública, porque ali já se deixou claro que as pessoas estão se entendendo. Agora, veja bem, uma segunda questão grave, não é só o momento, mas o valor. O que a prefeitura estava fazendo? Pegando o valor venal escorchante do IPTU e sobre ele colocando um percentual para o ITIV. Isso ainda era mais grave. Desprezava o que você dizia, olha, eu comprei na mão de Mário Kertes, portanto, não tem importância, essa sua declaração não vale nada. A prefeitura quer 5% sobre o valor que ela própria disse que era o valor do seu imóvel com o IPTU. Quer dizer, isso tudo estava acontecendo. Agora não. Meu projeto diz assim, cada um vai mostrar a sua escritura. Se, na realidade, a prefeitura não concorda, ela abre um processo com o devido contraditório, em que o sujeito tem ampla defesa para desmentir a prefeitura ou não conseguindo desmentir. Vai valer o que resultar dessa demanda da negativa da prefeitura em aceitar o que ele declarou nessa questão. Porque com isso você
tira o argumento da prefeitura, que eles usam com frequência, que é o seguinte: não, você faz uma escritura por um valor abaixo. Pronto, E aí, então, vem... Ele aí vai ver lá que tem. Agora, devo lhe dizer, só para encerrar esta resposta a você, que o Código Tributário Nacional é de 1966. Né? Portanto, está bem velho, 55, 56 anos. E lá, na exposição de motivos do ministro da Fazenda, né? Que era... Bulhões Pedreiro. Estava lá escrito: não se deve cobrar imposto sobre transmissão da propriedade. Transmissão da propriedade não tem nenhum valor econômico lucrativo, gente. Uma pobre senhora que compra sua casa própria vai pagar pelo valor de 2 tostões que ela amealhou para poder comprar. Aí dizia ele assim: transmissão da propriedade deve ser alcançado pelo imposto de renda no lucro imobiliário, se este ficar comprovado que foi assim. Era isto, mas a pressão dos estados naquele momento, porque o imposto começou para os estados. Depois que foi desmembrado uma parte, a transmissão da propriedade causa mortes, inventário, isso e aquilo, passou para os estados e tiraram essa parte para os municípios, para poder aquinhoar os municípios de receita. Então, todas essas coisas, você fica parado assim, diz assim: quando é que meu país vai acordar para esses assuntos? Porque é preciso acordar essa transmissão. Olha quanta coisa mexeu com a transmissão da propriedade, Mário, com a construção civil, com o ajudante de pedreiro, com o pedreiro, com o maceiro que faz aquilo lá, com o homem que bota a portinha naquela dobradiça. Mexeu com tudo isso. E aí a prefeitura continuou cobrando do mesmo jeito? Veja, continua até hoje. Veja, eu espero que passe o projeto no plenário. Veja, somos 7 na Comissão de Constituição e Justiça, 5 votaram comigo, 1 votou contra, porque pediu vista, ainda atrasou. Quando ele voltou com o projeto, me disse uma série de baboseiras jurídicas. Eu, com todo respeito para ele, que é um querido colega meu, ele foi fragorosamente derrotado. Mas devo dizer a você que é por causa do movimento político que a cidade está tendo. E vou lhe dizer mais: se o povo soubesse que um chefe de executivo não pode ter, de modo alinhado, uma maioria permanentemente, o povo saberia como fazer esse jogo na hora de colocar as pessoas. Foi essa dissensão que você está vendo que a cidade está sentindo, que quebrou a espinha dorsal do Poder Executivo dentro da Câmara, e a gente pôde passar esse projeto. Agora, eu quero ver o que vai acontecer no plenário. Já disse, não tenho dúvida. Se eu perder, eu não vou para o judiciário, porque eu acho que as coisas do Legislativo não podem ser resolvidas no judiciário. Ou nós somos poder ou não somos poder. Então você perde politicamente dentro do Legislativo e sai correndo como um cachorro sem dono para o judiciário. É uma falta de respeito a si mesmo e ao povo que votou na gente. Portanto, eu não vou para judiciário nenhum, eu vou para a rua mostrar ao povo qual é o tipo de representação que ele tem. Maravilha, mas professor. Nada, você, isso. E você aí deu vários recados nisso, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Esse negócio de ter um problema dentro e ir para o judiciário, concordo inteiramente com você. Agora, Edivaldo, me fale aí. Eu sei que você tem uma admiração por uma figura extraordinária que todos nós temos, Orlando Gomes. Que figura esse homem, né? Que figura, aquela letrinha dele, me lembro tanto do professor Orlando Gomes. Você lançou um livro aí com os 40 anos da Fundação? Foi, você veja. Como é que continua? Você lembrar de Orlando Gomes, nesse tanto nós estávamos lembrando de Alexandrina Ramalho, dessas pessoas que fizeram
a Bahia, eu vi James brincando com aquela história do pessoal que veio para a escola de teatro, que veio para a escola de música. Edgar Santos foi a grande figura cultural do Brasil, não foi só da Bahia, não. Concordo inteiramente. E você veja, Orlando Gomes foi um homem assim, 9 anos ali junto com Edgar Santos, amigo, irmão, entendeu? Ajudando a fazer tudo ali. Há de se perguntar assim, o que Orlando Gomes lhe deu? No mundo material, nada. Nada mesmo. Talvez se me desse, eu não me lembrava dele. Mas no mundo moral, no mundo imaterial, Orlando foi tudo para mim. Eu o tenho como modelo. Este livro, Mário, ele escreveu em 1961. Portanto, o livro tem 61 anos. E eu vinha... esse livro eu vinha entregando... Eu chego a ficar emocionado. Eu vinha entregando aos meus alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado, para lerem e fazerem o fichamento, resumo desse livro. O livro chama Direito e Desenvolvimento. E eu dizia assim, esse livro foi editado pela Universidade da Bahia, que tinha uma editora maravilhosa, que aliás João Carlos Salles está agora recuperando essa editora, com os aplausos da Bahia. Esse João Carlos Salles é um sujeito extraordinário. Extraordinário, concordo. Rapaz, ele vai receber até medalha de Tomé de Souza amanhã. Vamos estar lá batendo palma para ele. Aí, rapaz, todo mundo se encantava pelo livro. Esse livro foi escrito quando, professor? Eu disse, em 1961. Aí eu tinha um editor amigo meu que é neto de Bilac Pinto, porque a editora Forense era de Bilac Pinto. A Leomar Balieiro trabalhou como presidente quando deixou o Supremo Tribunal Federal. E Guilherme Zinconi está seguindo as coisas do avô, não é? A mãe dele é sócia ainda da editora. E eu dizia assim, Guilherme, eu preciso reeditar esse livro. Você está fazendo livros artesanais, coisas lindas. Ele disse, professor, vou fazer sua vontade. Mas eu ficava sem saber se ia ou não, né? Veio a pandemia. 2 anos e meio, os originais prontos para a segunda edição, eu não podia sair daqui para mostrar a Guilherme. Guilherme fez em 4 meses o livro, entendeu? E na hora que ele me entregou, Mário, vou lhe falar a verdade, chorei como uma criança. Eu pegava o original, o exemplar assim e tal. Lançamos no dia que a Fundação fez 40 anos. Orlando fez a Fundação pensando nos estudantes. Ali é para os estudantes, todo o livro dele, tudo. Ele não deixou vender. Está aquele monumento a serviço de todos. E o livro, esse Direito e Desenvolvimento também. Entendeu? É um livro extraordinário, eu espero que... E a Fundação vive disso hoje, né? E desses direitos autorais, dos cursos que são feitos lá, entendeu? Então, eu espero que as pessoas... Que bom, pai. Que bom conversar com você, viu, pai? Nós precisamos conversar mais. Eu vou convidar você aqui para um outro programa daquele bem longo, assim, para a gente vir da história toda. Com certeza. Que você viveu. Você é um mestre, rapaz. E eu gosto, sabe, Mário, dessas coisas que você leva, porque eu vou voltar, não é? O James tem idade de ser meu neto, né? E hoje, com o programa anterior que vocês estavam falando aqui, eu verifiquei como ele estava interessado. Imagine quantas pessoas nesse raio dessa rádio que vai... Eu vi você dizer ao homem do hospital que foi assim, você está falando para o estado inteiro. Imagina essa rádio que tem credibilidade. Porque você pode falar para o estado inteiro, você não tem credibilidade. Mas tem credibilidade. Como um programa histórico, falando das coisas da Bahia, das instituições, como esse programa sempre será muito bom. Acompanhando as redes sociais, que hoje meu comentário de ontem na Rádio Metrópole foi exatamente sobre isso, esse problema das redes sociais, que me preocupam muito, né? Porque elas têm um objetivo que às vezes não é seguido. Pois bem, o que elas transmitem, e eu invoquei as redes sociais por causa de seus TBTs. Né? Meu neto, quando pega seu TBT, aí diz assim, meu avô
Mário hoje botou um TBT com não sei o que. O que é que vamos fazer? Eu disse, vamos botar um parecido. Aí a gente desencava, entendeu? Uma foto do século XV e joga também, entendeu? Você vê como é importante essa história de uma coisa histórica, né? Pois é. Ah, pai, que bom, viu? Vou marcar aí, ver que dia na próxima semana a gente vai sentar aí para conversar sem hora. Sem hora. Vamos sim. Edivaldo, um beijo para você. Muito obrigado, também, viu? Toda a minha admiração, agradecido. meu carinho e meu amor por você. Eu viu? tenho também por você sabe disso, né? E filhos, pelo menos os nossos, os seus, os meus, reciprocamente adoram os respectivos pais. Minha mulher, ele tem um respeito. Professora Reginalda, um beijo, um abraço para você. E de modo que eu fico muito agradecido. Obrigado, James. Obrigado, menina, por vocês também estarem aqui incentivando a gente. Tá bom.